Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, como sempre, você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Daniel, capítulo 1, dos versículos 1 ao 3, e lemos assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. É o início da narrativa no livro de Daniel sobre a invasão de Jerusalém. E essa ordem, versículo 3, a ordem do rei ao eunuco é: traga alguns tanto da linhagem real quanto dos nobres. Ou seja, traga pessoas em que possa ser útil a nós, ao reino. E no meio dessas pessoas estava Daniel. E a gente ouve muito falar de Daniel, até quem não é cristão, ouve falar de Daniel, fala de Daniel por causa do episódio dele na cova dos leões e do livramento que o Senhor deu a ele. E eu percebo assim que as pessoas falam de Daniel, assim como de outros personagens bíblicos, né? Assim como Esther, assim como de Paulo, assim como de Débora, de uma forma assim bastante romântica, né? Como se eles não sentissem as mesmas coisas que nós sentimos. Fala dos personagens bíblicos só assim, do, do, da ação de Deus na vida deles, mas nunca falam de maneira assim profunda de que eles sentiram a mesma coisa que nós, que eles eram vulneráveis, que eles eram carnes como nós, que eles não foram super-heróis, não tinham um DNA diferente, não tinha nada de diferente. Foram homens e mulheres que sofreram tanto quanto nós nas suas perseguições. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes as pessoas falam deles para se isentar da responsabilidade de ser tão fiel a Deus quanto eles. Ah, mas era Daniel. Ah, mas era Débora. Mas eu. Aí começa a colocar, apresentar para Deus várias desculpas, e eu estou me incluindo nesse meio, várias desculpas para escorregar, para falhar na sua fidelidade, mas eles eram carne, tanto quanto nós. Então, se eles conseguiram, nós conseguimos. E outra desculpa que muitas vezes as pessoas dão, quando comparado a Jesus, falar, mas Jesus era o Filho de Deus, por isso que a Bíblia nos traz homens e mulheres, fora Jesus, que também conseguiram manter a fidelidade a Deus. Daniel foi levado cativo. E olha só o contexto que esse menino viveu. Sim, um menino no auge da vida dele, segundo os historiadores, segundo o entendimento, mais ou menos 17 anos, uma época boa da vida, onde tá se programando hoje em dia, seria para estudar, para fazer uma faculdade, para namorar, para casar. E todos os sonhos de Daniel foram interrompidos. E esse interrompidos nunca mais voltou. Porque Daniel nunca mais voltou para a terra dele. Ele foi levado cativo. Ele teve que viver a catástrofe de ver a sua cidade sendo destruída, o rei sendo levado cativo, pessoas morrendo, aquele horror todo. E ele foi levado ali
E Daniel, ainda que vivendo no meio de tudo isso, ele manteve a sua fidelidade a Deus. Ele não se lamentou, ele não foi diante de Deus colocando o dedo na cara de Deus, dizendo: mas como eu sou teu povo, como eu faço parte de uma família nobre e sou reduzido a isso. E muitas vezes, irmãos, a gente quer viver só a bênção do Senhor. A gente quer viver só o livramento de Daniel na cova. Mas a gente não quer viver o período da cova. A gente não quer ficar junto dos leões. A gente quer pular as etapas. A gente acha que a gente sente mais do que os outros, os nossos irmãos na Bíblia. Mas é a mesma coisa. No melhor da sua vida, Daniel foi levado cativo. Daniel foi viver no outro país. Daniel teve que aprender uma nova cultura. Ele teve que se reinventar. E ele se virou muito bem para manter a fidelidade dele com Deus. Daniel nunca mais voltou. Por 68 anos, ele viveu, morreu mais ou menos aos 85 anos. Ele viveu passando por 4 reis, tendo que servir a 4 reis. Nabucodonosor, Beltesazar, Dario, ou Dário, e o rei Ciro. Cada um com temperamento, cada um com um jeito diferente, mas ele foi se adaptando. E nós temos passado, irmãos, por muitos líderes. Nós temos passado por muitas transformações no nosso tempo, assim, da noite para o dia, de um mês para o outro. E nós temos, assim, jogado a toalha. A gente tem se sentido cansado e falando: Senhor, não dá mais. Mas que a gente aprenda com Daniel a se reinventar, a se adaptar sem. Isso é importante, porque se adaptar não é tão difícil, mas é o se adaptar sem ser infiel a Deus em todo o tempo. Daniel passou por todas as pessoas, lembrando que junto com esses reis, quando havia mudança, vinha filhos, vinha mulheres, vinha conselheiros diferentes, vinham pessoas diferentes. Daniel tinha que lidar com tudo isso. E com maestria, ele conseguiu manter a fidelidade dele. E é isso que o Senhor espera de nós. Daniel, ele não se juntou aos novos reis que vinham. Ele não foi infiel a Deus para ser agradável aos reis. Ele não se juntou, ele não foi comer farelos para ser agradável a quem ele tinha que servir aqui na terra. Ele conseguiu ser um bom servo para os reis, sem ferir ao Criador, sem ferir a Deus. E é isso que o Senhor espera de nós. Na geração de Daniel, o Senhor procurou e achou Daniel. E na nossa geração, o Senhor pode nos achar? Ou quando Ele nos procurar, onde Ele vai nos achar? Ele vai nos achar fazendo a vontade daqueles que estão no mundo para não sofrer tanto? Daniel, ele não escolheu isso. Quando ele foi lançado na cova dos leões, ele escolheu permanecer fiel. E por isso, só por isso, que ele recebeu um livramento. Porque Deus não podia permitir que ele morresse, porque era difícil achar outro Daniel. E por que muitas pessoas têm morrido? Se Deus não pode contar comigo depois, então, se o Senhor me permitir entrar na cova, ainda que a pessoa morra com o Senhor, mas são pessoas assim que Deus não vai poder contar muito lá na frente. Mas se você tem entrado na cova e o Senhor tem te livrado, é porque você é raro, você é rara e Deus precisa de você ainda. Deus ainda, Ele sabe que Ele pode contar com você, assim como contou com Daniel. E eu repito, era interessante para Deus preservar a vida de Daniel, porque Daniel era útil para o reino. Seja como Daniel, fiel. O Senhor preserva a tua vida, é porque Ele vê em você alguma utilidade, porque muitos foram, porque a fraqueza deles não interessava.
Porque se Deus permitisse até que eles continuassem vivos, lá na frente poderiam se perder. Mas se nós estamos aqui ainda, tendo passado por fornalhas, covas, escorpiões, é porque o Senhor ainda vê que podemos ser útil no reino de Deus. Que nós tenhamos isso por precioso, que a gente não desperdice e não fique esperando as glórias. Daniel, ele não recebeu glória. Depois que ele foi levado cativo, lá ele morreu. Não fique esperando as glórias que outras pessoas estão recebendo. Pare e pense se as glórias que pessoas estão recebendo é por não manter a fidelidade a Deus. Mas quando colocar na balança a fidelidade aos homens aqui na terra, está mais pesada. E por isso estão recebendo glórias. Então não se paute por isso. Ah, mas eu não estou recebendo as honras que eu merecia. Você ainda merece. E o Senhor te preserva. O Senhor preserva aqueles a quem Ele ainda pode contar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado, abençoada por Deus. Amém.